É uma quinta-feira chuvosa, friorenta, mais típica do inverno do que da primavera aqui no Rio Grande do Sul. São 14 horas do início da tarde e aqui em Porto Alegre o tempo está nublado. É um dia que não faz inveja a ninguém. Pois nesse dia também o ambiente político, mais uma vez, claro, está bastante turvo no Brasil. E eu quero tratar aqui com vocês a respeito de uma questão que está na ordem do dia, né? Que é essa questão da vacinação obrigatória contra o vírus chinês. Eu sou contra. Mas eu quero me referir especificamente aqui a uma campanha patriótica que está sendo conduzida por médicos, profissionais da saúde, advogados, empresários, jornalistas, trabalhadores, donas de casa, enfim, por dezenas e dezenas de cidadãos. Um movimento destinado exatamente a contrapor a posição da sociedade civil brasileira, a contrapor a opinião da sociedade civil brasileira, constituída exatamente entre esses que assinam a carta aberta que eu vou falar para vocês aqui, é um contraponto a essas manifestações, quase todas da esquerda brasileira, internacional até eu diria, e seus aliados, ou seja, a maior parte da mídia corporativa, inclusive aqui no Brasil, e, enfim, os partidos políticos de esquerda principalmente. Mas também muita gente ali, como esse governador de São Paulo, João Dória, que hoje foi chamado pelo presidente Bolsonaro de lunático, né? Porque ele parece que é um lunático, mas ele não é lunático. Ele tem objetivos bem claros e o objetivo dele principal é desgastar o máximo que pode o governo Bolsonaro para se fortalecer politicamente e sair aí como um candidato competitivo para as eleições presidenciais dentro de 2 anos. Há um jogo político perverso aí por trás de tudo isso. Vocês devem perceber, né? Porque, como já comentei aqui outras vezes para vocês, jabuti não sobe em árvore. Mas, enfim, o que eu quero comentar é essa carta aberta. Esse, na verdade, é abaixo assinado. Um abaixo assinado dirigido aos membros do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, Câmara e Senado. Esse abaixo assinado, ele aqui no Rio Grande do Sul, é assinado por médicos como, por exemplo, a doutora Kemi Shiba. Eu falei com a doutora Kemi Shiba hoje de manhã a respeito desse abaixo-assinado. Quem quiser também assinar ali, o abaixo-assinado está no site Citizen.org. Citizen com Z, org. É ali que está o abaixo-assinado. Você pode subscrever também, né? Basicamente, a carta aberta diz o seguinte: nós somos contra a vacinação obrigatória para impedir o vírus chinês. É contra. Basicamente é isso aí. Claro que a carta aberta alinha uma série de razões pelas quais nós estamos nos opondo à obrigatoriedade da vacinação contra o vírus chinês. E essas razões são de ordem políticas, de ordem éticas e de ordem sanitária, inclusive, principalmente. A doutora Kemi me colocou as seguintes questões em relação à questão sanitária. Por que não obrigar as pessoas a se vacinarem contra o vírus chinês? Eu vou destacar apenas três aspectos, né? O primeiro deles é que a doutora Kemi, quem subscreve essa carta aberta, eles deixam bem claro que não é de uma hora para outra que se produz uma vacina e se vacina milhões e bilhões de pessoas em todo o mundo. Não é de uma hora para outra que os laboratórios podem produzir uma vacina dessa envergadura.
A doutora Kelly me disse que esse tipo de vacina, ele leva, em média, de 5, 10, 15 anos para poder ser, então, usada em larga escala e ser objeto de uma vacinação em massa. Primeiro isso. E com base nisso, inclusive, é claro que se coloca em dúvida a sanidade dessas vacinas, né? A doutora Kemi me disse claramente, e outros médicos também, que eu tenho ouvido, que essa vacina colocada às pressas, como está sendo colocada, parta de quem partir, sai de que laboratório sair, da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim, com essa velocidade, não está certo que tipo de danos irreversíveis poderão causar a você. Ninguém explica isso. Até porque não pode explicar, porque ainda não existe essa vacina e ninguém está sendo vacinado. Danos irreversíveis vai se saber depois. Vocês procurem no Google o que aconteceu com a talidomida, por exemplo, né? Com a própria dengue, a vacina da dengue. Procure ali, vejam que danos irreversíveis aconteceram. E, claro, se eu estou falando de danos irreversíveis, estou falando aqui em efeitos, inclusive, anteriores, como os efeitos adversos, né? Então, essas são as duas questões, assim, três, né, que eu coloco para vocês, objeções de ordem sanitária. Mas tem objeções também de ordem política e ética também, muito importantes, né? As questões éticas se coloca em primeiro lugar, em qualquer sociedade civilizada, a questão do livre-arbítrio. Onde é que fica o livre-arbítrio? Se coloca, inclusive, uma questão também ética, que é uma, e jurídica até, né? Legal, que é a questão da objeção de consciência.